Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava nas sinagogas, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por podermos nessa noite nos reunir em Tua casa e por haver no nosso coração, ó Deus, a fé, e em nossa mente, ó Deus, pela iluminação do Teu Espírito, o conhecimento a respeito do verdadeiro e único Deus, o Senhor. Agora, ó Deus, ajude-nos, ó Pai, a relembrar como tudo isso aconteceu e como, ó Deus, esta fé veio ao coração de cada um de nós. E se porventura esta fé que nos faz crer no único Deus tem faltado a alguém aqui ainda nesta noite, que o Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, atinja com poder e graça esses corações, para que creiam em Ti. Ajude-nos, ó Deus, na busca da formulação e da consistência da nossa cosmovisão cristã, porque precisamos, ó Deus, do entendimento completo do todo, não apenas de partes, ó Deus, e precisamos, vez por outras, como o apóstolo Paulo fez lá no Areópago, dar a razão da nossa fé. Então ajuda-nos nesta noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu havia dito aos irmãos, nós vamos encerrar essa série de pregações do domingo à noite, que nós chamamos de checklist da vida cristã, falando sobre cosmovisão. Entretanto, eu não vou conseguir fazer isso tudo de uma vez como eu tinha planejado. E aí, ouvindo o conselho de um professor meu, ou relembrando, é melhor fazer direito em mais tempo do que tentar fazer depressa e fazer mal feito. Então, nós vamos com calma. Nós vamos falar sobre isso, sobre cosmovisão. E nós vamos usar o texto que nós lemos, porque
o que acontece com Paulo aqui nesta circunstância em Atenas é exatamente fazer uma declaração de fé diante de outras religiões, de outros adoradores, de outros fiéis, de outras religiões. E então, nesse ambiente onde Paulo foi ouvido e foi chamado de tagarela, de pregador de deuses estranhos, nesse ambiente onde as pessoas estavam o tempo inteiro atrás de novidades, especialmente aquelas que tinham a ver com misticismo, com religião, com filosofia, nesse ambiente Paulo vai se levantar e vai dizer: olha, eu quero que vocês conheçam a minha visão de mundo, a minha visão de cosmo, o que eu acredito e o Deus que eu prego. Então eu vou resumir para vocês exatamente o que é esta religião que eu estou pregando. O que Paulo fez lá em Atenas, naquela circunstância narrada aqui por Lucas, foi exatamente apresentar a sua cosmovisão. A Bíblia, ela nos apresenta uma cosmovisão. E quando nós experimentamos a conversão em Cristo Jesus, passamos pela regeneração, por essa transformação, todos nós temos que entender, aprender e entender esta cosmovisão que é chamada de cosmovisão cristã. Especialmente esta cosmovisão que vem direto das páginas das Escrituras. Porque sempre que formos questionados a respeito da nossa fé, sempre que estivermos num ambiente em que for exigido de nós uma postura de fé, sempre que nós estivermos num ambiente onde nós formos tentados a agir como a maioria ou como outras pessoas, nós precisamos ter bem definido na nossa mente e no nosso coração aquilo que é a nossa fé e o que cremos, para que nós possamos não só responder, mas agir de acordo com aquilo que é de fato a fé cristã. Por que falar sobre isso? Porque nós vivemos num mundo não diferente do mundo lá da Grécia Antiga, e não diferente da realidade lá de Atenas nos dias em que Paulo passou por lá. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão o tempo inteiro atrás de novidades. Nós vivemos assim, nós gostamos de novidades, e especialmente as novidades no campo daquilo que é místico, daquilo que é sobrenatural, daquilo que tange a religião. Nós gostamos disso. E por mais que nós sejamos muito bem doutrinados, nós somos, ou por curiosidade, ou por vontade de experimentar algo diferente, nós somos tensionados na direção do novo. E o novo, na realidade, nós vamos ver isso, não tem nada de novo. Eclesiastes já fala isso, o novo é sempre uma mesma repetição de alguma coisa antiga. E nessa ânsia de coisas novas, muitas vezes nós andamos por aí comprando outras cosmovisões e tentando fazer uma mistura. Isso não funciona. Você que é cristão precisa ter definido dentro da sua mente e do seu coração a razão da sua fé. Você precisa ter definido os contornos e os limites daquilo que você crê. Você que é pai precisa disso. Eu tenho ouvido, tanto de crianças quanto de adolescentes, pedidos quase que desesperados para que eu os ajude. Por quê? Porque foram confrontados por professores na escola, e quando eles trouxeram isso para os pais, nem os próprios pais conseguiam sustentar uma posição sobre esses assuntos. Posso dar exemplos, como por exemplo, desculpe a redundância, a teoria sobre o surgimento da vida. E então nós ensinamos aqui na igreja, e nós aprendemos com as Escrituras, que a vida surgiu de um ato criativo de Deus. E eles vão chegar dentro de suas escolas e universidades, e eles vão ouvir outras teorias diferentes dessas, e o pior, a maioria vai crer em algo diferente dos seus filhos. E a coisa mais terrível que pode acontecer é se eles chegarem dentro da sua casa, e você não puder dar para eles uma definição clara, objetiva e convicta da sua parte como cristão. E então é necessário, essa palavrinha que nós não lidamos muito com ela, ou nós sequer entendemos o que ela significa, ela precisa fazer parte do meu conhecimento, e ela precisa estar muito bem definida e resolvida na minha mente. É por isso que nós vamos falar sobre este assunto. Muito bem, cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Então, hoje eu vou trabalhar com um pouco de definição e algumas explicações importantes, e depois então nós vamos entrar na cosmovisão cristã, e eu acredito que eu poderei ver 2 pontos sobre isso hoje, e o restante nós terminaremos no próximo domingo. Então você que está aqui hoje, mesmo vocês que estão nos visitando, vocês estão
convidados quase que obrigatoriamente a voltar aqui na semana que vem, para que você possa pegar a mensagem completa, ok? Mas vamos lá, o que é uma cosmovisão? Bom, uma cosmovisão é a forma como uma pessoa vê o mundo. Em essência, uma cosmovisão é tudo sobre tudo. É o que você pensa sobre todas as coisas, é o que você acredita sobre tudo que faz parte da vida. Alguns autores, especialmente James Sire, que escreveu um livro chamado O Universo ao Lado, é um livro indispensável para qualquer universitário, seja ele cristão ou não. Você precisa, antes de entrar na universidade, você precisa ler esse livro, O Universo ao Lado. Infelizmente eu só tenho um exemplar, então se alguém aí se interessou, me procure no final, eu empresto para vocês. Mas o James Sire, ele define cosmovisão da seguinte maneira: uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições sobre a formação básica do mundo. É o sistema de crenças completo e fundamental de uma pessoa. Ou seja, é uma bagagem que você não tem como sair de casa sem ela. Você pode até não ter isso bem definido em você, mas a partir do momento que você estiver diante de outras pessoas, elas perguntarão sobre essas coisas em algum momento e você terá que responder. Coisas como a vida surgiu, existe ou não existe Deus, para onde nós estamos indo, o que é a vida após a morte, o que existe do lado de lá. Estas definições, o que nós pensamos sobre todas estas coisas é a nossa cosmovisão. Um outro autor chamado Blocher, ele diz o seguinte: uma cosmovisão é um sistema completo de crenças, valores, princípios éticos e comprometimentos de uma pessoa. É tudo sobre tudo. Então todos nós, queiramos ou não, nós temos uma cosmovisão. Você pode até nunca ter dado este nome às tuas crenças, princípios e valores, às tuas ideias, mas é isso que chama-se todo o conjunto de crenças pessoais tuas. É óbvio que cada um de nós vai ser tocado e formado nas nossas crenças pelas próprias experiências que nós passamos, pelas dores, pelas alegrias, pelos sentimentos, pelas coisas que nós vivemos. Essas coisas todas vão, de uma forma empírica, formar uma cosmovisão em você. A questão é, essa cosmovisão é uma cosmovisão segura? A resposta eu já te dou: não, não é. Porque a cosmovisão que é formada pelas minhas próprias experiências, ela pode ser uma cosmovisão distorcida do mundo por conta dos meus sentimentos e da maneira como eu estou lendo todos os acontecimentos ao redor de mim. Então a formação de uma boa cosmovisão não é a partir de experiências suas, mas é a partir da verdade. E então nós cristãos entendemos e nós defendemos que as Escrituras é a verdade, ou são a verdade, e não tem jeito de conjugar isso direito, absoluta para a nossa vida. A Bíblia como um todo é a verdade absoluta que deve construir em nós uma cosmovisão a respeito de tudo. E então a cosmovisão cristã, já definindo para vocês, é a visão que nós temos a partir das Escrituras a respeito de tudo. E esta visão é a visão com a qual o cristão está comprometido. E aí eu preciso então entender, pelo menos o básico sobre o tudo, para poder falar da minha cosmovisão. Mas antes ainda é importante considerar que toda cosmovisão, e eu vou falar pelo menos sobre 7 delas a princípio, antes de entrar na cosmovisão cristã, é interessante e importante considerar que para ser uma cosmovisão de mundo é necessário que existam pelo menos 7 respostas, 7 elementos de uma cosmovisão. Quais são eles? Primeiro, cosmologia. E o que é cosmologia? É toda a cosmovisão, ou toda cosmovisão tem uma explicação para a origem e para a natureza do universo. Eu tenho que ter uma cosmologia, eu tenho que ter um estudo na minha cosmovisão, uma definição sobre a origem da vida. Que mais? Teologia, ou seja, não só uma resposta sobre o surgimento da vida, mas uma cosmovisão, necessariamente ela precisa dar uma resposta sobre a existência de Deus. Toda cosmovisão, incluindo até o próprio ateísmo, toma uma posição sobre a existência e a natureza de Deus. Terceiro, antropologia, ou seja, todo
toda cosmologia precisa falar sobre o homem, precisa dar uma definição de valores para o próprio ser humano, precisa falar sobre sua natureza constitucional, da onde ele veio, como ele surgiu, para onde ele está indo, precisa tratar dos sentimentos do homem. Toda cosmologia precisa falar sobre antropologia. Epistemologia, ou uma natureza de definições, de justificativas, conhecimento, verdade, toda cosmovisão precisa trabalhar com verdade e com mentira, com o que é certo, com o que é errado, com o que significa cada uma das coisas no universo, cada um dos sentimentos, cada uma das ações, cada um dos fatos da história. Eu preciso ter uma epistemologia, uma leitura a respeito de tudo. Axiologia, ou seja, a identidade e a natureza dos valores. Em outras palavras, o que eu estou falando? Eu estou falando que uma cosmovisão precisa declarar o que é certo e o que é errado, precisa definir princípios e valores para a vida, para a ética, para os relacionamentos. Uma cosmovisão precisa de axiologia, uma análise da vida sobre o prisma dos princípios e dos valores, sobre a natureza dos valores que nós sustentamos. História, toda cosmovisão tem que ter uma leitura crítica da história, o padrão e a importância de cada um dos eventos que acontecem na nossa história. Toda cosmovisão precisa dar uma explicação para esses eventos. E por último, destino. Toda cosmovisão precisa responder à pergunta: para onde nós estamos indo? O que acontecerá lá na frente? Qual é a perspectiva nossa de futuro, especialmente do futuro após a morte? Toda cosmovisão precisa responder esta pergunta. Para ser uma cosmovisão de vida, é necessário que essas respostas estejam presentes. É importante eu construir uma cosmovisão e eu definir essa cosmovisão para a minha vida. Para nós, especialmente nós cristãos, por que eu preciso entender o que é cosmovisão e por que eu preciso construir bem claramente na minha mente o que é uma cosmovisão e definir a minha cosmovisão cristã? Bom, primeiro, a cosmovisão cristã unifica as crenças de uma pessoa num sistema coerente e bíblico. As crenças básicas da cosmovisão cristã fornecem uma estrada abrangente, coerente, consistente e atrativa pela qual se pode viajar ao longo da vida. Eu preciso ter uma cosmovisão, e eu que sou cristão, uma cosmovisão cristã, por quê? Porque a cosmovisão vai me dar os limites, vai me dar os contornos, vai me dar os caminhos, vai me dar a tranquilidade de andar bem sobre os trilhos da vida. Por isso que quando eu não tenho uma cosmovisão, eu vou esbarrar nas circunstâncias o tempo inteiro, porque quando eu chegar diante de uma circunstância, a pergunta será: o que um cristão faz numa situação assim? E essa talvez seja a pergunta que os pastores e os presbíteros mais ouçam, porque as pessoas invariavelmente chegam para nós e perguntam: pastor, o que eu tenho que fazer? Essa semana eu ouvi isso 2 vezes, em 2 aconselhamentos. Pastor, o que eu tenho que fazer diante de tal circunstância? Normalmente essa pergunta ela acontece exatamente por causa da fragilidade da minha cosmovisão. Por não ter uma cosmovisão abrangente sobre a vida, especialmente a partir das Escrituras, eu vou chegar diante de circunstâncias que eu não vou saber como reagir diante delas. E a cosmovisão cristã é importante para que você possa ajuntar, unificar todos os itens sobre a sua crença, sobre a Bíblia, sobre esse background que a Bíblia fornece para que você possa andar bem. Segundo lugar, é importante eu ter uma cosmovisão cristã e definir bem esta cosmovisão, porque a cosmovisão cristã fornece um guia para a vida prática. O cristianismo é designado por Deus para operar na vida real, não apenas de forma hipotética, não apenas na mente, não apenas no coração, não apenas naquilo que é espiritual.
quando as crenças e valores da cosmovisão cristã são aplicadas à vida real, elas funcionam de fato, funcionaram na vida de cada um dos personagens das Escrituras, funcionaram na vida dos pais da igreja, funcionaram na vida de tantos irmãos nossos que servem como referência para nós e vão funcionar na sua vida também. Quando nós vemos a vida pelas lentes da história divina, da criação, da queda, da redenção, da consumação, o mundo faz sentido. Normalmente você ouve as pessoas dizendo: olha, a vida não faz sentido, é difícil compreender o mundo, é tudo uma loucura, não dá para entender de fato o que está acontecendo. Não dá, sem uma cosmovisão você não entende. Você vai ver fatos, mas você não vai conseguir fazer a leitura dos fatos. E a cosmovisão é a lente que você vai poder usar para poder interpretar, à luz do quê? À luz da criação, à luz da queda, à luz da redenção, à luz da vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus, à luz da eternidade, à luz de todas estas questões que são levantadas nas Escrituras. Você vai olhar para a vida e você vai ter outra interpretação, muito diferente daqueles que simplesmente olham e tentam interpretar por suas próprias experiências. Mas em terceiro lugar, o valor de uma cosmovisão para nós, e de definir bem uma cosmovisão para nós cristãos, é que a cosmovisão cristã fornece as ferramentas necessárias para discernir a verdade do erro. Nós vivemos num tempo, num período, em que é muito difícil você discernir o que é certo e o que é errado. Por dois motivos é muito difícil. Primeiro, porque as questões são muito sutis. E segundo, porque nós temos uma fragilidade muito grande na definição de cosmovisão. Então junta a sutileza dos fatos, junto com a nossa inconsistência na nossa cosmovisão, e a gente está sempre diante de circunstâncias que a gente não sabe como se comportar, não sabe dizer se é certo ou se é errado. E mesmo dentro das igrejas cristãs, você vai ter um conflito muito grande entre alguns que vão dizer: isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado, eu concordo e não concordo. E às vezes dentro de uma mesma igreja você vai ter pessoas dizendo uma coisa e outras dizendo outra, que vai frontalmente se chocar. Por quê? Porque falta uma cosmovisão bem definida. E o que nós queremos nesta noite é começar esse trabalho e despertar vocês para correr atrás disso, para que nós todos como igreja tenhamos bem definida a nossa cosmovisão cristã. Esta cosmovisão que nós encontramos através da Escritura é a autorrevelação de Deus na criação, que provê para nós conhecimento, o conhecimento que nós necessitamos para tomar decisões sobre o que é e o que não é verdade. Então, essa é a importância de se ter uma cosmovisão. Eu sei que não é como que eu poderia dizer? Não é o nosso hábito usar esse sistema de slide, mas eu acho que é importante para você gravar estas ideias na sua mente. E eu sei também que normalmente no domingo à noite a gente é um pouquinho mais empolgado, e a pregação normalmente é um pouquinho diferente, mas eu preciso passar isso para vocês, e eu acho que essa é a melhor forma. Então me tolerem um pouquinho. Vamos continuar um pouco mais. É importante compreender que existe no mundo hoje, e não só hoje, mas toda a história até aqui, nos fez encarar pelo menos 7 cosmovisões principais. Existem muitas outras, mas as principais cosmovisões que existem no mundo hoje são essas 7 aí: teísmo, deísmo, ateísmo, panteísmo, paneteísmo, teísmo finito e politeísmo. É muito ismo, não é? A gente vai trabalhar com um por um para vocês entenderem, antes ainda de voltarmos lá para Atos capítulo 17. Primeiro, teísmo. Teísmo é o que nós sustentamos. E existe dentro do teísmo até uma definição de teísmo cristão e uma definição de teísmo cristão reformado. E esse seria o item mais assertivo para nós. Mas por enquanto nós vamos apenas definir isso. O que é teísmo? Teísmo é a crença que nós sustentamos de que existe um Deus infinito e pessoal, e que existe além do e no universo. O teísmo diz que o universo físico não é tudo que existe. Há um Deus infinito e pessoal além do universo que o criou, que o sustenta e que age nele de forma sobrenatural. Ou seja, um Deus além de tudo que foi criado. Ele é o criador de tudo, Ele é quem sustenta tudo, Ele é quem age sobrenaturalmente sobre tudo. Ele está transcendentalmente em algum lugar distante e imanentemente aqui.
Essa é a visão que é representada pelo judaísmo tradicional, pelo cristianismo e pelo islamismo, embora o islamismo vai dar outro nome a esse Deus e vai contestar algumas das informações que nós temos, e nós contestamos as deles. Mas o fato é que este é o pensamento de quem crê em Deus, basicamente. A segunda cosmovisão mais conhecida no mundo é o deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é a ideia de que Deus está além do universo, mas não nele. Normalmente, a forma mais comum de definir isso é que Deus é alguém que criou, deu corda e largou. Agora, vocês andam com as próprias pernas. O deísmo é a ideia de um Deus distante. Esse deísmo diz que Deus é transcendente, Ele está além do universo, ou sobre o universo, mas Ele não é imanente, ou seja, não há envolvimento dEle com o universo. Ele não está dentro do universo e não se envolve com ele. Defende uma visão naturalista da operação do mundo, ou seja, tudo no mundo acontece por um start que Deus deu lá no início, e o resto é rotação natural, é um movimento aleatório, não precisa de ninguém estar coordenando, empurrando ou provendo nada para este universo, ele simplesmente funciona autonomamente. Junto com o teísmo, o deísmo acredita que o originador do mundo é um criador, eles não duvidam disso. Deus fez o mundo, mas eles dizem que Deus não age nele. Ele deu corda na criação e a deixa funcionar sozinha. Ao contrário do panteísmo, que nós vamos ver agora na frente, que nega a transcendência de Deus e diz que Deus é apenas uma força presente, imanente dentro de tudo que foi criado, o deísmo nega absolutamente a presença de Deus, a imanência de Deus dentro do que existe. Quem é que defende isso? Alguns nomes conhecidos de filósofos e de pessoas importantes na história, como inventores. Então, você tem Voltaire, você tem Thomas Jefferson, você tem Thomas Paine, que foram homens que definiram a ideia do deísmo, ou defenderam a ideia do deísmo. Nós temos o ateísmo, que também é algo que nós conhecemos e sabemos do que se trata. É a ideia de que não existe nenhum Deus além do universo. O ateísmo afirma que o universo físico é tudo o que existe. Não existe nenhum Deus em lugar algum, nem no universo além dele, nem no universo, nem além dele. O universo ou o cosmo é tudo que existe e tudo que jamais existirá. Tudo é matéria, o universo é autossuficiente. Alguns dos ateus mais famosos foram Karl Marx, Nietzsche e Jean-Paul Sartre. São nomes também que nós conhecemos de filósofos famosos. Mas a ideia do ateísmo está clara, é a negação total da existência de Deus. Mas lembrem lá do que é necessário numa cosmovisão. O ateísmo, para ser cosmovisão, ele tem que dar uma definição a respeito de Deus. E a definição é: Deus não existe, Ele não é de natureza alguma, Ele não é físico nem metafísico, Ele simplesmente não existe. Essa ideia é uma ideia nula dentro do ateísmo. Panteísmo. Panteísmo é talvez a visão, a cosmovisão de mundo que você mais conheça. Talvez até mais do que a nossa, que é o teísmo. Por quê? Porque esmagadoramente os meios de comunicação, as mídias, elas vendem essa ideia. Essa ideia é a ideia que é mais prazerosa de ser vendida dentro das mídias de filmes, cinema, jogos e por aí vai. Qual que é a ideia do panteísmo? A ideia é que Deus é o todo universo, é a força dentro de todas as pessoas. Para o panteísmo, não há criador transcendente, ou seja, não há um Deus lá fora, não há um Deus fora do universo, além do universo. O criador e a criação são duas maneiras de você encarar ou descrever a própria realidade. Deus é o universo ou o todo, e o universo é Deus. Há, em última análise, uma realidade há uma realidade e não muitas diferentes. Tudo é uma questão de mente, de leitura. O panteísmo é aquele que prega que você não pode nem pisar numa plantinha nem numa formiguinha, porque ao fazer isso você está pisando no próprio Deus. O panteísmo é quem manda você abraçar árvores, porque fazendo isso você vai agradar Deus. E aí você tem alguns nomes ou algumas religiões envolvidas com o panteísmo. O hinduísmo é uma delas, o zen budismo é uma delas, a ciência cristã é uma delas. E essas religiões, todas elas vendem essa ideia.
Para quem gosta de ficção científica, tomem muito cuidado, pois esta é a visão que está mais presente nas ficções científicas mais poderosas. Se você, como eu, cresceu assistindo Star Wars, então você sabe muito bem o que é panteísmo. Então, quando você assiste o filme, você tem lá o mestre Yoda falando: olha, tome cuidado com o lado negro da força, você precisa exercitar a força está com você. Ele está dizendo isso. É essa a ideia. Se você é um defensor da ecologia, então possivelmente você gosta muito do Greenpeace. O Greenpeace, na realidade, ele é um movimento político e é um movimento religioso, porque o Greenpeace é o braço prático do panteísmo. Porque a defesa da natureza por parte do panteísmo não é meramente por uma questão de preservação, mas é por uma questão de religião. Matando as baleias, você está matando Deus. Derrubando as florestas, você está derrubando Deus. Você está matando Deus. Essa é a ideia por trás. Então, cuidado, que o panteísmo ele está muito mais perto de você do que você imagina. E talvez você já fez até alguma contribuição pela internet com os panteístas quando você investiu nesses movimentos. Então, muito cuidado, isso está muito presente. É uma cosmovisão de mundo. Panenteísmo, que não é tão comum e é mais difícil de definir porque pega uma linha mais estrita, diz assim: Deus está no universo, como os panteístas dizem, como a mente está no corpo. Ou seja, é uma identidade, mas ela está presa, ela está colocada aqui. O universo é o corpo de Deus, e ele não é Deus, mas ele é apenas o lugar que contém Deus. É seu polo real. Mas há outro polo de Deus, além do universo físico, ele tem potencial infinito de se transformar, ou se transladar daqui para lá. Essa visão ela é representada por pelo menos 3 filósofos, os dois primeiros norte-americanos e o terceiro é um filósofo inglês. Esses 3 filósofos aqui, eles foram os principais filósofos do século XIX e início do século XX. O primeiro é um matemático, o segundo, o primeiro inicialmente era um matemático, depois migrou para o campo da filosofia, e os outros 2, eles foram formados em filosofia e eles influenciaram a mente e a literatura científica do início do século XX. A terceira visão, que é a visão do teísmo finito. Bom, nós estamos falando de alguém que crê na existência de Deus. Existe um Deus finito além do universo, além do e no universo. O teísmo finito é como o teísmo, só que o Deus além do universo e ativo nele é um Deus limitado em sua natureza e poder. A ideia aqui é a ideia de que esse Deus não tem todo o poder para fazer todas as coisas que ele quer, embora ele exista e embora ele esteja presente. Como os teístas finitos geralmente aceitam a criação, mas negam as intervenções miraculosas de Deus na criação. Muitas vezes a incapacidade de Deus de derrotar o mal é dada como a razão para crer que Deus é limitado em poder. Os teístas finitos, eles acreditam que em circunstâncias como, por exemplo, o que aconteceu na Indonésia, quando você tem um tsunami daquele, você tem uma impotência de Deus. Deus não tem como agir nesse processo. Ele quer combater o mal, mas ele não pode. Ele tem todas as virtudes descritas no teísmo a respeito de Deus. Ele é bom, ele é longânimo, ele é paciente, mas ele não tem o poder suficiente para deter essas coisas. E essa ideia também é uma ideia terrível. É uma ideia de aproximação. Algumas teologias muito atuais vão usar esse teísmo finito como sendo sua base de cosmovisão. Por exemplo, a teologia relacional ou o teísmo aberto usa esta base para dizer assim: olha, Deus criou sim o mundo, mas Deus ele deixou de intervir no mundo e em alguns momentos ele não pode deter o mal no mundo. E é por isso, e aí eles vão vender uma ideia humanizada de Deus, é por isso que você precisa fazer a sua parte, porque Deus sozinho não dá conta. É terrível essa ideia, e é a ideia do teísmo finito. E por último, que é uma ideia muito antiga, e é a ideia que está presente no texto que nós lemos de Atos 17. É a visão, a filosofia, a cosmovisão
dos gregos antigos, dos mormons atuais e dos neopagões, ou das pessoas que se voltam para religiões atuais como bruxaria, feitiçaria, Wicca e essas coisas aí que estão na moda. É o politeísmo. E o que o politeísmo propõe? O nome já diz tudo. Não existe apenas um Deus, mas existem muitos deuses. Estes deuses estão além do mundo e dentro do mundo. O politeísmo é uma crença em muitos deuses finitos que influenciam determinadas áreas dentro do mundo. Cada um deles tem um poder específico para atuar numa determinada área. Seus defensores negam que qualquer Deus infinito esteja além do mundo, ou seja, não há um Deus maior que governa todos os deuses menores, mas simplesmente todos esses deuses que existem são finitos, e você pode adorar qualquer um deles. Você pode escolher um que você queira adorar, e ele possivelmente vai ser dono e detentor do poder para governar alguma coisa. Isso vem dos gregos, e quando você lê um pouco de mitologia grega, você vai encontrar essa ideia de muitos deuses, cada um dominando uma determinada área. E o que acontecia lá em Atenas era exatamente isso. O povo estava acostumado a lidar com muitos deuses, e para cada adorador de um Deus, você tinha uma cosmovisão de mundo de acordo com o pensamento daquele Deus. Isso é real no mundo hoje. Hoje, se você conversa sobre essas coisas no seu trabalho, na sua escola, ou com as pessoas com quem você convive, você vai descobrir que as pessoas, elas transformam Deus na sua própria imagem e semelhança, e cada um tem um Deus para si. Talvez esse politeísmo seja a principal cosmovisão que atrapalha a nossa vida como igreja. Deixa eu explicar por quê. Porque nós não lemos todas as Escrituras, não estudamos as Escrituras como um todo, e aí nós criamos ideias a respeito de quem é Deus na nossa mente, mas são ideias faccionadas. E então nós estamos aqui dizendo, olha, eu creio no Deus das Escrituras, e aí alguém diz para você, então defina Deus, e aí você vai citar coisas de Deus que você já aprendeu, e vai deixar de citar outras tantas, que foram reveladas para você aprender. E o resultado final disso é que você estará adorando um Deus, que não é o Deus verdadeiro, mas é apenas uma noção de parte desse Deus. E nós convivemos com isso. E quando nós nos ajuntamos, parece mais uma reunião de politeístas do que de teístas. Se nós ajuntarmos denominações diferentes, se nós pudéssemos ter uma reunião aqui em Itapeva, com as 135 igrejas que existem aqui, e nós ajuntássemos todo mundo e pedíssemos para cada representante de uma definir Deus, aí nós íamos perceber o quanto nós estamos divididos e o quanto nós temos ideias divergentes a respeito do próprio Deus. Todas elas em consequência de um erro em comum: exame mal feito das Escrituras, ou ausência de qualquer tipo de exame das Escrituras. Então a primeira aplicação que eu queria fazer para vocês é a seguinte: existem 7 principais cosmovisões no mundo, e todas elas partem de algum pressuposto. O teísmo, que é a visão, a cosmovisão nossa, ele parte das Escrituras. Mas se você não conhecer as Escrituras, o seu teísmo pode se transformar um panteísmo, pode se transformar um deísmo, pode se transformar um teísmo finito, ou pode se transformar um politeísmo, ou pode até se transformar um ateísmo, porque é muito séria essa questão. Então, quando o pastor, quando o presbítero, o professor da escola dominical diz que você precisa ler a Bíblia e precisa se dedicar a isso, é importante, porque a sua cosmovisão de mundo depende do que você está aprendendo, de como você está lidando com as Escrituras. Elas são a fonte para nós de uma cosmovisão sadia e verdadeira e real, ok? Vamos então, rapidamente eu quero concluir falando pelo menos os 2 primeiros pontos da nossa cosmovisão. Lembra? Lá no início eu disse que toda cosmovisão precisa ter 7 itens, 7 elementos. E o primeiro deles é uma cosmologia, e o segundo é uma teologia. Eu vou inverter, eu vou começar pela teologia, exatamente para eu seguir a ordem do texto de Paulo.
Lucas relata que quando Paulo chega em Atenas, e Paulo vai para Atenas, preste bastante atenção, Paulo vai para Atenas porque antes ele estava na região da Ásia, e ele estava pregando, e aonde ele pregava, chegavam os judeus, e começavam a incitar o povo contra Paulo. Por quê? Paulo estava pregando a respeito do mesmo Deus dos judeus, só que Paulo estava anunciando o evangelho de Cristo Jesus. A mensagem do evangelho era uma mensagem concisa, prática e impactante, porque a mensagem do evangelho trazia para as pessoas a esperança de vida, trazia a esperança de redenção, a esperança de salvação, porque dizia para as pessoas que o convite de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A mensagem de Paulo era: eu fui durante muito tempo um religioso, e pelas obras da lei, pelo seguimento das tradições religiosas, eu nunca consegui nada, muito pelo contrário, eu me tornei um assassino de cristãos, eu persegui cristãos, mas no dia em que Jesus me encontrou, no dia em que Ele me salvou, no dia que Ele falou comigo, tudo mudou, e pela fé nele eu fui salvo, e pela fé nele qualquer pessoa pode ser salvo, porque a salvação não é mediante o cumprimento de obras da lei, mas é mediante a mensagem do evangelho, e é mediante a fé no Filho de Deus. Nós somos justificados diante de Deus, não pelos nossos méritos ou obras, mas somos justificados por causa da obra de Cristo. E essa era a mensagem que Paulo pregava. Mas quando ele pregava esta mensagem, homens que tinham uma cosmovisão deturpada, eles simplesmente rejeitaram o próprio Filho de Deus, e a cosmovisão deles extraía de dentro da visão de mundo a presença do Filho de Deus, que tomou forma, veio a este mundo, esteve entre nós, nos ensinou e sofreu em nosso lugar, nos substituiu na cruz. A cosmovisão de mundo daqueles judeus extraía Cristo da história, rejeitava Cristo, e por isso eles anunciavam que a mensagem de Paulo era uma mensagem fraca, era uma mensagem vazia, era uma mensagem sem poder, porque toda aquela mensagem de Paulo, sem o cumprimento das obras da lei, sem a prática dos sacrifícios, era inútil para a salvação. E onde Paulo anunciava aquela mensagem, acontecia exatamente o contrário, porque o próprio Paulo fala que o evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação do homem, é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a mudança daqueles que creem. E então Paulo pregava e as pessoas se convertiam e igrejas surgiam, e esses judeus vinham e perseguiam e diziam que todos estavam errados, e Paulo por várias vezes tinha que fugir do lugar onde ele estava, para que esses judeus não o prendessem e não lançassem a população contra eles. E se você observar desde o início do capítulo 17, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. Por onde Paulo passa, os judeus vêm atrás, e eles ficam insuflando o povo contra Paulo. E numa situação em que a coisa estava ficando extremamente difícil, complicada, Paulo é aconselhado por Silas e Timóteo para sair dali e para ir para a Grécia. Você pode ver isso no versículo 14 e no versículo 15. E então Paulo vai com os responsáveis de tirá-lo dali para a Grécia, e ficam ali apenas Silas e Timóteo lidando com aquela situação, uma vez que o foco da perseguição era Paulo. Só que Paulo chega na Grécia, chega em Atenas, ele não consegue ficar calado. Ele chega lá e ele começa a ver aquele povo sendo enganado, sendo iludido. Ele começa a ver a adoração a muitos deuses. Ele se depara com uma cosmovisão politeísta, onde existem muitos deuses, um Deus para cada coisa. E ele começa a se incomodar com aquilo, e então ele começa a pregar. E ele começa a falar sobre o único e verdadeiro Deus. E ele começa a falar sobre Jesus Cristo. E ao anunciar a mensagem a respeito de Jesus Cristo, aqueles homens de Atenas que gostavam de novidades ficaram curiosos. Alguns deles ficaram chateados porque o que Paulo pregava ia frontalmente contra o que eles acreditavam. Eles ficaram indignados com Paulo porque ele falava de um único Deus, enquanto eles tinham centenas, talvez milhares de deuses lá. E por fim eles resolvem e chegam para Paulo e dizem: olha, já que você está pregando na praça, já que você está pregando na rua, com quem você encontra você fala, então é melhor você ir para o lugar certo, o lugar onde existem muitos deuses, e lá então você escolhe um altar, ou você constrói um altar ao seu Deus, e começa então um culto e uma pregação sobre isso. Possivelmente o Areópago era um lugar grande, onde você tinha um cantinho para cada tipo de visão de mundo, para cada Deus,
e ali se reuniam em volta daquele local, em volta daquele altar, as pessoas que acreditavam naquilo que estava sendo dito ali. E então Paulo topa a história, topou a proposta, e ele vai para lá. E aí chega lá e começa a encontrar lá os deuses que os gregos tinham construído. E ele começa a procurar um que ele pudesse usar como gancho para falar do verdadeiro Deus. E curiosamente, aquele povo gostava tanto, e eles eram tão idólatras, que eles tiveram a capacidade, e é óbvio que Deus está no governo dessas coisas todas, mas eles construíram um altar a um Deus desconhecido. E eles adoravam esse Deus desconhecido. Quando Paulo chega ali, ele encontra pessoas ali. Se ele encontra pessoas ali, é porque de fato existiam adoradores daquele Deus desconhecido. Mas veja que interessante isso. Aquele povo tinha tanto medo de deixar de adorar um Deus importante, que eles levantaram um altar para um Deus que eles nem sabiam quem que era, só para não correr o risco de deixar de adorar alguém. Bom, Paulo vai usar exatamente esse artifício para dizer para eles: olha, esse Deus que vocês chamam de Deus desconhecido é o Deus que eu conheço, é dele que eu quero falar com vocês. E aí, imagine que a atenção de todo mundo no Areópago se voltou para Paulo. E quando Paulo ganha a atenção, o direito de ser ouvido por aquelas pessoas, ele então começa a falar sobre o verdadeiro Deus. Ele começa a descrever a sua cosmovisão de mundo. E esta oportunidade que Paulo teve é precisamente a oportunidade que todos nós temos em algum momento da nossa vida. E quando chegar este momento, você precisa apresentar a sua cosmovisão. E na sua cosmovisão, quero propor que você comece pela teologia. Comece pela definição de Deus. Deixa eu dizer algumas coisas sobre Deus. Primeiro, olhe lá no texto de Atos 17, a partir do versículo 22. Veja o que Paulo vai, a partir do versículo 24, como Paulo vai definir Deus. Ele vai dizer assim: olha, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Senhor, pois, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependam. Ou seja, Paulo fala tudo o que ele acha que ele tem que dizer sobre Deus. E aqui você encontra coisas extraordinárias. Aqui ele diz assim: olha, o Deus que eu sirvo não é o Deus dos panteístas, porque é um Deus que está além do universo, mas ele está presente. Não é o Deus dos deístas, porque os deístas dizem que Deus fez o mundo e foi embora. Ele diz: não, ele não está distante de vós, para que vocês não possam achá-lo, mas ele está num lugar que vocês podem encontrá-lo. Ele não é um Deus impessoal, não, ele é um Deus pessoal, sim. Ele tolerou os pecados de vocês, mas agora ele convida todos, ele chama todos a um concerto. Ou seja, ele começa a tratar Deus e a mostrar Deus para aquelas pessoas, o que ele entendia a respeito de Deus. Ele apresentou a sua cosmovisão, ele declarou o que Deus era para ele. E eu gostaria de usar o que a nossa confissão de fé, a declaração máxima da nossa fé, extraída das Escrituras, diz sobre Deus. Talvez você nunca leu essa definição, ou talvez você já tenha se esquecido dela, mas eu gostaria que você olhasse para o que está escrito aí na tela, e você visse: é isso o que nós cristãos, presbiterianos que estamos aqui hoje, é isso que nós confessamos a respeito de Deus. Nós dizemos a respeito de Deus que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito
infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, é imenso, é eterno, é incompreensível, é onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, é longânimo, muito bondoso, é verdadeiro remunerador dos que o buscam, contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Esse é o Deus que nós cremos. Depois você pode pegar o slide comigo e conferir todos os textos bíblicos. Se eu for fazer isso com vocês aqui agora, nós não vamos sair antes da meia-noite. E então os textos estão aí para você ler. Se você tem uma confissão em casa, você vai ler em casa. Se você não tem, você pode pegar o slide comigo. Mas deixa eu continuar. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele, e o seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Mas não só isso, este Deus é um Deus triuno. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito é eternamente procedente do Pai e do Filho. É isso que nós cremos sobre Deus. E isso é o que as Escrituras me dizem a respeito de Deus. E isso é o que se dá para conhecer a respeito de Deus. E então é importante que eu considere, quando eu olho para tudo isso daqui, que o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus do cristianismo, o Deus da nossa cosmovisão, é um Deus pessoal, é um Deus infinito, é um Deus com identidade definida, é um Deus que se revela, é um Deus que se mostrou para nós através das Escrituras. E esse Deus deve ser temido, e esse Deus deve ser adorado, e esse Deus deve ser conhecido, pois foi para isso que ele se revelou. Em contrapartida, no deísmo você não vai achar um Deus se identificando. No panteísmo não há identidade para Deus. No paneteísmo não há identidade para Deus, nem personalidade, nem atributos desse Deus. No teísmo finito não há uma definição de Deus. No politeísmo muito menos. A única cosmovisão que oferece uma identidade, uma definição, que apresenta uma revelação a respeito de Deus, é exatamente o teísmo cristão. E então eu gostaria de dizer isso para você, porque nós servimos a um Deus que é um Deus conhecido. Ele pode ser desconhecido de outras pessoas, e pode ser desconhecido de qualquer pessoa que ainda não se interessou por ele, mas você que está atrás de conhecer Deus, este Deus é um Deus que te convida a conhecê-lo. Deixa eu trabalhar algumas ideias com vocês. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus infinito, sabe o que isso significa? Significa primeiramente que ele é único, porque só pode existir uma personalidade infinita em todo o mundo e além do mundo, e o resto tem que existir dentro dele. Por isso que lá em Romanos capítulo 11 diz que nós estamos nele. Por quê? Porque quando eu trabalho com o termo infinito, significa que não existe lugar onde Deus não esteja, dentro e fora do universo. E se existisse qualquer outra identidade fora de Deus, Deus não seria então infinito. Ele seria muito grande, mas não seria infinito.
Por isso que nós cremos num único Deus, porque a Bíblia diz que Ele é infinito. Significa que Ele existe e o resto existe nele. A Bíblia diz que este Deus infinito, vivo, verdadeiro, Ele é um Deus pessoal. Ou seja, Ele tem gostos, Ele tem vontade, Ele tem predileções, Ele tem planos, Ele planejou as coisas, Ele faz de acordo com a vontade dEle. E por conta disso, Ele tem governo soberano sobre tudo que Ele fez, sobre tudo que existe nele. E então este Deus não é um Deus distante, um Deus inoperante e um Deus frio. Não, este Deus é um Deus presente. Nós estamos aqui nesta noite porque Deus trouxe-nos aqui. Nós estamos aqui nesta noite porque Deus coordenou todos os acontecimentos da nossa vida para que isso tudo coordenadamente, funcionando junto, nos trouxesse exatamente aqui. Aí você pode dizer assim: pastor, por que o senhor está pregando esta mensagem? Olha, teve um tempo que eu planejei isso há meses atrás. E aí você pergunta: por que o senhor planejou isso? Eu não sei, eu acho que Deus quis que eu fizesse isso. Eu não sei, mas Deus sabe. E Deus sabia exatamente quem seriam as pessoas que estariam aqui hoje. E então eu gostaria que você entendesse que esse Deus pessoal, Ele tem ideias, planos e sentimentos a respeito de você. E então, quando você pensar em cosmovisão, lembre-se disso. A cosmovisão cristã entende que há um Deus, sim, um Deus poderoso, um Deus onisciente, onipresente, um Deus puríssimo, um Deus infinito. E este Deus é o Deus a quem nós servimos, é o Deus a quem nós buscamos, é o Deus a respeito de quem nós falamos. E este Deus é o Deus que tem todo o poder sobre as nossas vidas. Mas me permitam não falar apenas desse Deus, mas permitam-me dizer o que esse Deus fez. Esse Deus é o Criador. A nossa cosmovisão começa por uma teologia que admite que existe um Deus conforme a descrição do teísmo, um Deus identificado nas Escrituras. Mas esse Deus também é o Deus Criador. O que nós pensamos a respeito da criação? Não, a criação não é fruto de uma evolução qualquer. A criação não é fruto de uma organização espontânea das coisas no universo, das partículas no universo. Não! A vida surgiu a partir de uma ideia criativa de Deus. Veja só o que a nossa confissão diz: no princípio, ou ao princípio, aprouve a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo o que nele há, visíveis ou invisíveis. Esta é a ideia da criação. Mais ainda, depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escritas em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedecessem a esse preceito, foram felizes com sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Essa é a declaração a respeito da criação. Então, eu preciso considerar a respeito disso a seriedade daquilo que as Escrituras ensinam. A palavra de Deus diz que o universo foi criado. O universo não surgiu espontaneamente. O universo não se desenvolveu espontaneamente. Então eu preciso entender isso, porque esta é uma declaração de fé. Nada de vir com aquela conversa: depende, se você quiser usar uma linguagem religiosa, você vai falar que foi criação. Mas se você quiser usar uma linguagem científica, são eras e eras, centenas e centenas de milhares de anos, que a Bíblia relata como 6 dias. Conversa! Isso é uma tentativa de acomodar a fé cristã dentro da ciência pós-moderna. Não faça isso, porque a Bíblia diz que Deus criou em 6 dias, dias como os dias de hoje. E eu não devo duvidar, porque o que é mais difícil para Deus? Criar em 6 dias ou criar em milênios? Deixa
Deixa eu dizer uma coisa: quem defende que toda a existência, todo o universo veio à existência ao longo de períodos de 1000 anos ou de 100 milhões de anos, e diz então que o que a Bíblia está dizendo é acomodando uma linguagem para fazer com que isso demonstre mais o poder de Deus? Deixa eu explicar uma coisa. Para que é necessário mais poder? Para trazer algo à existência ou para fazer isso rápido? Deixa eu explicar de novo. A Bíblia diz que Deus disse: haja, e as coisas do nada vieram à existência. Eu vou fazer a pergunta de novo. Para que é necessário mais poder? Para dizer haja e trazer coisas à existência do nada em um dia? Ou disser haja e trazer as coisas à existência do nada em 100 milhões de anos? Se você ainda não entendeu, eu vou tentar explicar de um outro jeito. O homem pode tentar construir e trazer coisas à existência do nada durante milhões e milhões de anos, e ele nunca vai conseguir, porque ele não tem poder para fazer isso. Você está duvidando que Deus fez em um dia, mas o maior milagre não é ter feito em um dia. O maior milagre foi Ele ter dito e as coisas virem à existência do nada, sem matéria pré-existente. Não tinha, Ele não pegou um pedaço de alguma coisa que já existia para formar o universo. Não, Ele disse: haja, e do nada as coisas surgiram. O homem, em todo o período de história dele sobre essa terra, não conseguiu trazer nenhuma coisa que não existia à existência, porque nós não podemos trazer coisas à existência. Então, se o que te preocupa é o tempo que Deus gastou para fazer, eu sugiro que você tire os olhos do tempo e coloque os olhos no modo, porque o modo que Ele fez é extraordinário. Ele disse: haja, e ouve. Isso significa que quando Deus chama alguma coisa à existência, alguma coisa que não existe não consegue resistir ao chamado de Deus. É tão extraordinário isso, e tão fora da nossa realidade, tão surreal. Mas daí eu posso fazer uma aplicação bem prática para você. Quando Deus chama um homem que já existe, que vive longe dele, para que ele venha para perto dele, esse homem não pode resistir. Porque se nem o que não existe conseguiu resistir ao chamado de Deus para que venha à existência, quanto mais você, quando Deus te diz: vem para perto de mim. Aí fica mais fácil de entender. Criação, para mim, é o fato mais incontestável das Escrituras. Deus fez, e Deus fez em 6 dias, e no 7º Ele descansou. Não é difícil para Ele fazer em 6 dias, é difícil para o homem conseguir encaixar isso dentro de um período de 6 dias, porque nós somos finitos demais para entender um ato criativo desta proporção. Mas a Bíblia diz que Deus fez, e a Bíblia é inspirada por Deus. Jesus disse que os 5 primeiros livros são a palavra de Deus, a lei dada a Moisés. Se Jesus disse isso, então eu tenho que acreditar em cada uma das vírgulas que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. Porque se eu achar que o livro de Gênesis me traz fábulas ou historinhas da carochinha, então eu estou dizendo que Jesus Cristo mentiu. Então não brinque com Gênesis, não brinque com os 6 dias da criação. Não venha com essa filosofia barata de professor de universidade, porque eles não são especialistas em Bíblia, e muito menos especialistas em fé. Você tem uma cosmovisão cristã, você tem alguma coisa que Deus te deu, que foi a capacidade de olhar para as Escrituras e, iluminado pelo Espírito Santo, crer nelas. Não duvide delas. Cosmovisão é importante exatamente para isso, para que quando o seu filho chegue na universidade e traga para dentro da sua casa os argumentos que ele recebeu dentro da sala de aula, de alguém incrédulo, de alguém que não conhece a Deus, esses argumentos venham balançar a sua cabeça dentro da sua casa e a cabeça dos seus filhos. Não deixe que isso aconteça. Você foi chamado por Deus pela fé, para crer num Deus todo-poderoso, capaz de fazer coisas extraordinárias. Não deixe de crer nesse Deus, para crer no Deus que é vendido aí fora, com essas filosofias e ciência de botequim, um Deus que precisa de eras e eras para criar. Deus nunca precisou de eras e eras para fazer coisa alguma. Ele chama as coisas à existência e do nada elas vêm na hora que Ele quer. Cosmovisão é isso, é você não ter dúvida,
É você ouvir os argumentos do mundo e não se deixar balançar por eles. O Deus infinito, todo-poderoso que nós cremos, é o Deus que criou o mundo em 6 dias. Ou você crê nisso, ou então não adianta você passar para a página 3 da sua Bíblia. Porque tudo que vem para frente é ainda mais difícil de crer. Você quer falar de fé? Acha um ateu e conversa com ele, porque não tem ninguém que tem mais fé no planeta do que um ateu ou um evolucionista. Porque é preciso ter muita fé para acreditar em organização espontânea. Minha esposa arruma meu escritório toda segunda-feira, e ele fica lá. E quando chega na sexta-feira, ele está uma bagunça. Sabe por que ele está uma bagunça? Eu uso esse argumento, ela nunca acredita. Ele está uma bagunça sempre, porque tudo no universo caminha do organizado para o desorganizado. E os evolucionistas querem tentar provar o contrário e dizer, não, tudo no universo caminha do desorganizado para o organizado. Não é assim. Creia na cosmovisão cristã, creia na Bíblia, e a partir das Escrituras, defenda a sua fé. Defenda. Quando o teu filho chegar em casa dizendo que o mundo foi criado num processo de eras e eras, você diga para ele, não foi assim. O Deus que nós cremos, todo-poderoso, disse, haja luz, e houve luz. E depois que ele fez isso, ele disse, foi muito bom, amanhã eu continuo. É assim que o mundo foi criado, é assim que nós somos feitos. Cosmovisão envolve você saber essas coisas, crer nelas e defendê-las. Na semana que vem eu falarei ainda sobre queda, sobre pecado, sobre redenção e sobre o último dia, o grande e terrível dia do Senhor. Eu, como cristão, preciso ter essas ideias todas muito bem definidas na minha mente. E eu quero desde hoje terminar com a seguinte pergunta: cosmovisão, qual é a sua? No que você acredita? O convite das Escrituras e o convite do Senhor para você nessa noite é que você creia no Senhor Deus e naquilo que Ele nos oferece como visão de mundo, que é o que está nas Escrituras. Esta é a santa, imutável palavra de Deus. Creia nela, porque quem crê nesta palavra tem a vida eterna. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. O texto que nós lemos é um texto em que Lucas, relatando o que aconteceu com Paulo, ele diz que Paulo, lá na Grécia, ele é levado para o Areópago. Areópago era um lugar onde as causas, era como um grande tribunal, um tribunal popular, e as causas de todo tipo de ordem, causas civis, causas criminais, eram julgadas lá. E lá também ficavam os altares para a adoração de todos os deuses. E uma coisa puxa a outra, é a ideia de que no desespero de enfrentar um tribunal, alguém tinha oportunidade de ir adorar e ofertar alguma coisa ao seu Deus, antes de ter que enfrentar as penalidades, ou depois de ser condenado, pedir ajuda para o seu Deus. E era uma mistura de tribunal com templo, e havia lá lugar para adoração de qualquer Deus, todos os deuses conhecidos deles. E esse povo era um povo, o povo grego, naquela época era um povo politeísta. E eles adoravam tantos deuses que lá havia inclusive um altar a um Deus desconhecido. Só para garantir, por via das dúvidas, não deixar de adorar alguém importante. Por isso eles tinham lá um altar ao Deus desconhecido. Então essa cultura era uma cultura que tinha uma cosmovisão politeísta. Mas Paulo vai apresentar para esta cultura de cosmovisão politeísta, ele vai apresentar a cosmovisão cristã. E então, dentro de uma cosmovisão, nós precisamos entender que existem alguns elementos essenciais. Toda cosmovisão tem que se pronunciar sobre teologia, ou seja, sobre a ideia da existência de Deus. Toda cosmovisão tem que se pronunciar sobre cosmologia, ou seja, o surgimento da vida. Toda cosmovisão tem que se pronunciar sobre antropologia, surgimento do homem e falar sobre a vida do homem, a constituição do homem. Toda cosmovisão tem que falar sobre axiologia, tem que falar sobre valores, sobre princípios, ética. Toda cosmovisão tem que falar de epistemologia, tem que definir o que é a verdade.
e o que é conhecimento. Toda cosmovisão tem que tratar do futuro, do destino. E então Paulo vai rapidamente, nesses versículos de 22 a 31, apresentar a cosmovisão cristã. E é óbvio que nós podemos nos valer de muitos outros textos que a Bíblia nos dá, para a gente fazer um resumo do que é a cosmovisão cristã. E na semana passada, então, eu comecei isso com vocês, definindo estes pontos principais de uma cosmovisão. E na semana passada nós falamos que, a respeito de teologia, a respeito de Deus, a cosmovisão cristã, e o apóstolo Paulo, naquela circunstância, definiu aquilo que dá para se definir a respeito da nossa teologia, a respeito de Deus. Ele declarou que o nosso Deus é único, é um Deus vivo e é um Deus verdadeiro. E não só isso, ele disse que esse Deus é um Deus absolutamente infinito em seu ser e perfeições. Ele declarou que esse Deus tem um espírito puríssimo, que ele é invisível, que ele não tem corpo, nem membros ou paixões, que ele é um Deus imutável, que ele é intenso, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. E nós definimos muitas outras questões que a Bíblia nos apresenta a respeito de Deus. E Paulo disse isso. Olha, o versículo 24, que ele fala, esse Deus desconhecido a quem vocês servem, é dele que eu falo. E sabe quem é ele? Ele é o Deus que fez o mundo. Então o apóstolo Paulo definiu também a questão da criação, ele definiu a questão da cosmologia. Por quê? Porque ele disse, esse Deus que eu adoro, que eu prego, é o Deus que criou tudo. Então o cristão em relação a Deus, ele é teísta, ele crê num Deus infinito e num Deus pessoal. Em relação à cosmologia, o cristão, ele é criacionista. Por quê? Porque ele crê absolutamente que o mundo foi criado por Deus, e Deus fez isso em 6 dias, como o relato de Gênesis nos traz. E daí, se você tem uma mente científica e uma mente um pouco mais crítica, você pode se perguntar, mas pastor, como que eu posso ter certeza dessas coisas? Eu posso argumentar com você sobre vários argumentos. Me deixe longe da ciência, porque de ciência eu não entendo. Mas eu posso falar para você de fé e de Bíblia. Para mim pouco importa se Deus tivesse dito que o mundo foi feito em 6 dias ou em 6 milhões de anos. Porque o valor relevante para mim da descrição da cosmologia bíblica não é o quanto Deus levou de tempo para construir, mas foi a maneira como Deus construiu. Deus não usou matéria-prima porque não existia matéria-prima. Deus simplesmente relata no livro de Gênesis que quando ele criou, ele chamou as coisas à existência. Ele disse, haja, e as coisas do nada apareceram. E por que isso é importante? Porque o homem há milhares de anos sobre a terra não conseguiu fazer surgir uma única partícula microscópica do nada. E nunca conseguirá, porque o homem não consegue fazer isso. A evolução nunca trouxe, a suposta evolução nunca trouxe uma partícula nova do nada à existência. E então o criacionismo para mim faz sentido, porque só um Deus todo-poderoso pode dizer, haja, e as coisas vêm à existência. E se Deus tivesse feito isso em 6 milhões de anos, isso ia mudar o poder de Deus? Absolutamente não iria mudar. Mas por que então eu acredito que foram em 6 dias? Eu acredito que foram em 6 dias, pelo segundo argumento que eu quero usar com você. Eu acredito que foram em 6 dias, porque Deus inspirou Moisés a escrever 6 dias, e usando o verbo hebraico yom, que significa dia, de 24 horas. E por que então eu acredito nisso? Eu acredito porque Deus inspirou e Moisés escreveu. E depois os sacerdotes citaram Moisés. E depois os profetas citaram Moisés, dizendo que o que ele escreveu é a palavra de Deus. Mas finalmente eu acredito porque Jesus citou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e disse que essa era a palavra fiel do Senhor. E então, ou o mundo foi feito da maneira como ele está descrito lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, ou então os profetas mentiram, os sacerdotes mentiram, mas o que é mais terrível então,
Se você duvidar dos 6 dias, você vai ter então que admitir que Jesus também mentiu, porque ele disse que foram. Exatamente como Moisés escreveu. Então pense bem, duvidar do criacionismo e da maneira como a nossa cosmologia é apresentada em Gênesis, é duvidar da própria veracidade do Filho de Deus. E então tudo que nós estamos fazendo aqui deixa de ter sentido. E então o apóstolo Paulo chega para aqueles homens e diz: Deus fez esse universo, Deus fez tudo que existe. Quanto à cosmologia, nós somos criacionistas. Foi Deus que trouxe tudo à existência pelo seu poder. Quando Deus diz nada, nem o nada pode resistir às palavras de Deus. Ele traz coisas que não existem à existência pela simples palavra do seu poder. E então eu posso dizer que ao princípio aprove Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, as coisas visíveis e as invisíveis. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus também criou o homem, macho e fêmea. Deus fez o homem e a mulher. Deus os fez com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Veja como isso é fantástico. Se você viajar esta noite e tentar chegar no lugar mais remoto da Terra, e nesse lugar remoto você encontrar pessoas que nunca tiveram contato com o cristianismo ou com a história narrada nas Escrituras, e se você encontrar uma tribo assim, lá dentro dessa tribo, que nunca teve contato com uma religião ou com o mundo civilizado, você vai encontrar um culto acontecendo. Ou o culto será uma forma de madeira construída por algum artífice, ou o culto será alguma criação de Deus, ao sol ou à lua, mas você vai encontrar um culto. E sabe por que você vai encontrar um culto num lugar onde ninguém nunca ouviu falar de religião? Porque Deus escreveu a sua lei no coração do homem, e todo homem sabe, no fundo do seu coração, que existe um Deus para ser cultuado e ser adorado. E essa é também a prova de que o homem foi criado. O homem não é fruto de uma evolução. E o Deus que o criou deixou a marca da sua digital dentro do coração do homem. E o vazio existencial da vida do homem é exatamente essa marca que Deus deixou para dizer: vocês não vieram do nada, vocês foram criados. E vocês sentem falta de quem criou vocês. E então a nossa cosmologia, a nossa antropologia se encontram no texto de Paulo, porque Paulo diz que no versículo 24, que Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Todos dá vida. Paulo está dizendo, Deus criou tudo, inclusive o próprio homem. Querem conhecer a nossa cosmologia e a nossa antropologia? Nós declaramos facilmente, Deus criou o mundo e Deus também nos criou. Ele é o nosso Deus. Você que é cristão, você que foi criado na igreja, você que crê no Senhor Jesus, você não pode ficar em cima do muro, nem ter dúvida na hora de conversar com seu filho, quando ele perguntar para você, papai, mamãe, eu ouvi na escola que o mundo, na realidade, tudo que existe no mundo é fruto de uma explosão, e depois de uma organização cósmica de proporções universais, e isso trouxe harmonia entre as partículas, e a vida foi surgindo. Você abra a sua Bíblia e diga para o seu filho o que Deus espera que você diga para ele. Abra a sua Bíblia e diga, filho, não. Pela fé nós cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós cremos que tudo no universo é resultado da vontade e das ideias do nosso Deus. Pela fé nós cremos que tudo aconteceu exatamente como está escrito nas Escrituras. Porque a lente com a qual nós olhamos e enxergamos o mundo é a lente que nós recebemos por Deus através da sua
palavra. Não negocie seus princípios, não negocie sua fé, ajuste suas lentes. É isso que Deus espera de você. É isso que nós, como cristãos, devemos colocar como alvo na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade que está penetrando as nossas casas com as ideias mais absurdas e esdrúxulas. E nós simplesmente estamos deixando isso acontecer. E nós simplesmente estamos deixando, eu tenho que deixar o meu filho pensar por si mesmo. Ok, você pode deixar o seu filho pensar por si mesmo, mas você é responsável pela fé do seu filho. Porque você assumiu um compromisso diante de Deus de educá-lo, de ensiná-lo, de conduzi-lo na verdade das Escrituras. E você não pode deixá-lo sozinho, dentro de uma universidade, debatendo com gente especialista, com uma cosmovisão diferente da sua, que vai tentar fazer com que o seu filho troque as lentes dele. Cuidado também com a televisão e com os programas, porque todos eles estão trabalhando em função de desconstruir a cosmovisão cristã. Deus fez o homem, Deus fez tudo o que nós conhecemos e que existe. É tudo obra de Deus. Mas toda essa criação foi afetada por algo que na nossa cosmovisão nós chamamos de queda. É axiologia. Os nossos valores, todos eles foram corrompidos. Todos eles. Nesse texto, Paulo diz para aquelas pessoas que Deus mandou notificá-las, que todas elas precisavam se arrepender. Mas por que se arrepender? Se arrepender porque todos nós fazemos parte de uma criação que caiu. Nós estamos estudando aos domingos pela manhã o livro de Eclesiastes. E no livro de Eclesiastes, uma das questões que nós aprendemos desde o início é que Salomão, ao encarar o mundo, ele encara um mundo como um mundo em ruínas. Ele está dizendo que tudo debaixo do sol é vapor, é ilusão. Tudo debaixo do sol é absolutamente irreal. É um mundo destruído e mascarado. E então, o que você enxerga nesse mundo não é a realidade do que é a vida. Por quê? Porque uma queda aconteceu. E essa queda foi exatamente a desobediência a Deus. O homem foi enganado pela serpente sagaz, que o tentou e o fez desobedecer a única ordem que Deus havia dado para o homem, lá naquele jardim, quando Deus o criou. Quando o mundo estava em harmonia, tudo estava em paz, tudo estava absolutamente organizado, Deus disse ao homem que ele não deveria comer de uma árvore que estava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que ele comesse dessa árvore, ele perderia toda a sua ingenuidade, sua santidade, sua retidão, porque no dia que ele comesse, ele morreria. E morrer aí significava perder o seu estado original e conhecer o lado oposto do que ele foi criado. Ele foi criado santo. Morrer aí significava conhecer o que é não ser santo. Ele foi criado obediente. Morrer significava conhecer o que é ser desobediente. Ele foi criado para viver eternamente. Morrer aí significava experimentar uma vida curta. Mas, mais profundamente, morrer aí significava se distanciar do Criador. E o resultado dessa queda é que tudo mais na vida foi afetado. Quando nós lemos Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que toda a criação geme por causa do estado em que ela se encontra, por causa da nossa queda. Se você for lá para Gênesis capítulo 3, você vai ver que depois que o homem caiu, depois que o homem desobedeceu a Deus, o homem foi disciplinado, a mulher foi disciplinada, a serpente foi disciplinada e toda a criação sofreu as consequências, porque Deus ordenou que nessa criação crescessem pragas, abrolhos, espinhos. Nessa criação que era linda, que era maravilhosa, que funcionava tudo em favor do homem, Deus diz: agora o homem não terá mais o favor da natureza, mas a própria natureza vai sentir medo do homem. Os animais fugirão de perto dele, sentirão terror de olhar para o homem. E esse foi o começo de um mundo em ruínas. Hoje, quando nós olhamos para a criação, nós vimos o resultado dessa queda. E então, quando Paulo se dirige àquele povo e diz que eles precisavam de um conserto e que Deus os notificava a respeito deste conserto, antes disso, Paulo está dizendo que há algo errado.
E todos nós sabemos que há mesmo. O que aconteceu com o mundo? Você já se perguntou por que existe tanto mal e tanto sofrimento? A impiedade, a maldade são aspectos apenas naturais de um universo caótico e casual? Não, de jeito nenhum. Assassinatos, roubos e guerras são apenas parte ordinária de um comportamento do homem? O mal, ele de fato existe? Essas perguntas todas têm a ver com cosmovisão. A cosmovisão cristã responde a essas perguntas dizendo o seguinte: os pensadores materialistas modernos creem que a moralidade é relativa. Se isso é verdade, então o mal é somente o que o homem, num certo momento no tempo, diz ser mal. E esse mal em outra época pode ser bom. Esse é o grande problema do homem. Ele está distorcido, ele mal consegue perceber que mal é uma realidade. E então a Bíblia dissipa tal pensamento tolo. A palavra de Deus nos diz muito especificamente o porquê o mal e o sofrimento existem no mundo. Sabe por que existem? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e a tentação de Satanás, eles pecaram, comendo do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir este pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Entenda o que está sendo dito. Deus os deixou livre para que eles pecassem, mas nunca Deus perdeu o governo da história, porque até o pecado é ordenado na história completa de Deus, para que Deus também possa mostrar graça, e para que Deus seja glorificado, tanto na graça, quanto na aplicação da justiça. E então, o que é uma cosmovisão cristã? O que uma cosmovisão cristã diz a respeito dos valores? Diz: os valores do mundo estão corrompidos, os valores do homem estão corrompidos, o mal, o sofrimento, tudo que é de ruim que existe na terra, está aqui por consequência de um pecado que nós cometemos. E nós herdamos as consequências desse pecado, mas nós herdamos também a natureza pecaminosa. Uma queda aconteceu, e tudo na nossa terra, tudo nesta casa que Deus criou para nós, foi destruído e virou ruínas. Aquilo que os homens constroem, por mais belo que seja sobre esta terra, está manchado pelo mal que existe aqui. A nossa cosmovisão crê que quanto a valores, o homem está absolutamente caído. Os nossos princípios são tortos. A nossa verdade é uma mentira. E a não ser que emane de Deus verdades para reger a nossa vida, as verdades que nós temos como conclusão, elas são verdades maculadas pelo mal. Mas não só isso. Se já não bastasse a queda ter chegado até nós, o pecado se instaurou em nós. Nós somos acorrentados por uma natureza pecaminosa, e não só Adão e Eva pecaram, mas todos nós passamos a pecar compulsivamente. Eu peco, você peca, todos nós pecamos compulsivamente. Se você não faz isso por ações, você faz por palavras. Se você não faz por ações nem por palavras, você faz por pensamentos. Nós fizemos um momento de oração nesta noite, confessando diante de Deus os nossos pecados. Davi tinha um comportamento semelhante, ele também confessava os seus pecados, mas ele fazia algo interessante, ele dizia: Senhor, me perdoe até dos pecados que me são ocultos. Em outro lugar ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Só que ele está dizendo: Senhor, eu não tenho competência nem para enxergar se eu pequei ou não. E a não ser que o Senhor mostre isso para mim, eu não vou ter como saber. Agora, uma questão é certa: eu tenho que pedir perdão a Deus, porque mesmo sem saber que eu cometi pecado, se tem uma coisa que é muito mais certa do que 2 e 2 são 4, é que nós pecamos. Todos nós pecamos. E a nossa cosmovisão reconhece isso. A cosmovisão cristã reconhece isso. Sabe qual é um dos grandes problemas com a sociedade humana? Se você chegar para 10 pessoas hoje e perguntar para elas o seguinte: se você morrer hoje, você acha que você deve ir para o céu? Primeira pergunta. A segunda é: por quê? As 10 vão dizer: sim, eu acho que eu tenho que ir para o céu. E na hora do porquê, em primeiro lugar, no top das respostas, as pessoas vão dizer assim: eu tenho que ir porque eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu não fumo,
eu bebo só socialmente. Qual o problema de eu ir para o céu? O problema são as suas lentes. O problema é a sua cosmovisão. Porque você está se enxergando bem demais. Aliás, você está se iludindo, porque você não é isso que você está pensando. Você é mau. O seu coração quer pecar. A sua alma quer pecar. Os seus sentimentos trabalham contra você o tempo inteiro. O nosso coração parece... Sabe aquelas festas de aniversário, quando acende aqueles palitinhos, são difíceis de acender, que fica saindo faísca para todo lado? O nosso coração é exatamente desse jeito. E o lado de fora é um barril de pólvora. E então o seu coração fica lançando faísca o tempo inteiro. Tudo depende do lugar onde você está. Porque se você estiver num lugar favorável para o pecado, vai pegar fogo. É assim que é a nossa vida. Por isso que a palavra de Deus recomenda que você fuja da aparência do mal. Não fica perto da gasolina, porque o incendiário é você. O pecado está presente na nossa história. Você pode tentar negligenciá-lo, você pode tentar escondê-lo, você pode tentar negá-lo, você pode tentar fazer qualquer uma dessas coisas. Mas eu afirmo para você, tire as suas lentes tortas e pegue a lente das Escrituras, porque a lente das Escrituras nos diz que todos nós pecamos e todos nós carecemos, desesperadamente carecemos da graça de Deus, porque somos pecadores. E até mesmo depois de conhecermos a Cristo Jesus, nós pecamos. Até mesmo depois de conhecer as verdades primordiais das Escrituras, nós pecamos. O pecado está jungido a nós. Em Cristo Jesus você pode ser libertado do domínio do pecado, mas ele vai permanecer lá de alguma maneira. E se você der uma bobeada, ele sai. E ele põe as suas caras e as suas garras para fora. Pecado é uma realidade da nossa vida. Antes de alguém procurar um médico, ele deve primeiro crer. Ele deve primeiro reconhecer que ele tem uma doença. Todos nós estamos doentes com essa doença chamada pecado. Todos nós estamos contaminados pelo pecado. Deixa eu só ver o que aconteceu com o meu slide aqui. No segundo. Muito bem. Para que eu tome um remédio, eu primeiro preciso reconhecer que eu tenho um problema, uma doença. E a cosmovisão cristã é uma lente que você vai usar para olhar para o mundo e acreditar, e entender e perceber que nós vivemos num mundo de pecado e que nós somos pecadores. Eu vou lembrar de um texto que, se você tem alguns meses ou alguns anos de igreja, você já deve ter ouvido. Alguns meses, porque eu preguei nesse texto há pouco mais de um mês. Isaías capítulo 6 traz para nós a visão de Isaías a respeito do trono de Deus. E depois que Isaías viu o trono de Deus, qual foi o primeiro reconhecimento que ele fez? Ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas se você ler o capítulo 5, ele falou: ai dos escribas, ai dos sacerdotes, ai do príncipe, ai dos reis, ai dos idólatras, ai disso, ai daquilo, mas ele não falou ai dele. Mas quando Deus trocou as lentes dos seus olhos, sabe qual foi o primeiro lugar onde ele enxergou que havia algo errado? Nele mesmo. E então ele disse: ai de mim, porque eu sou um pecador. Sabe qual é o problema com a cosmovisão cristã, que as pessoas não gostam dela? É porque a cosmovisão cristã faz você enxergar aquilo que existe de mais desagradável no mundo e em você também. Mas eu quero convidar você a, com fé e com coragem, trocar as suas lentes. Faça da cosmovisão cristã a cosmovisão que vai nortear a sua vida. Por quê? Porque a cosmovisão cristã também me conta algo extraordinário. E Paulo chegou para aquelas pessoas que estavam no Areópago e ele disse para elas: olha, Deus não está tão longe, ele pode ser achado. Vocês e os seus poetas falam sobre isso.
E eu quero dizer para vocês que esse Deus está interessado em vocês, e eu vim aqui para notificá-los que esse Deus, Ele está perto de vocês, e vocês podem se arrepender, e vocês podem buscar esse Deus, e vocês vão encontrá-lo, e esse Deus vai mudar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque na nossa cosmovisão nós entendemos que o Senhor achou uma solução para o nosso problema. Ele enviou o Filho dele, Ele propôs para nós a redenção, Ele propôs para nós a liberdade através do conhecimento verdadeiro dos seus planos e do seu amor. E então a redenção é algo extraordinário, porque mostra um Deus que tentou de todas as maneiras conduzir-nos à verdade, e nenhuma delas funcionou conosco, de tão mal que nós somos. Ele nos deu todas as oportunidades e nós não conseguimos aproveitar nenhuma delas. E então, por não haver nenhuma chance para nós mesmos de conseguir algum benefício espiritual, Deus faz o quê? Deus envia o próprio Filho dele para se entregar em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele deixa a glória, Ele deixa todo o culto e toda a adoração que Ele recebia nas regiões celestiais. Ele toma forma de homem, Ele anda entre nós pecadores. Ele nasce de uma virgem, e Ele então, por nascer apenas de uma virgem, e é obra do Espírito Santo, Ele não traz consigo aquilo que todos nós trazemos, que é o pecado original sobre nós, porque Ele não é filho de uma relação entre um homem e uma mulher, mas Ele é filho da obra do Espírito Santo de Deus no ventre de uma mulher. E então Ele nasce livre da condenação do pecado e livre da inclinação do pecado, mas Ele vive num mundo de tentações e num mundo de homens maus, mas Ele consegue viver sem pecado. E sem pecado Ele caminha entre nós e nos ensina a respeito da verdade. E sem pecado Ele caminha entre pecadores e ama pecadores. E sem pecado Ele diz para os doentes: eu não vim para chamar gente sã, mas eu vim para chamar gente doente. Sem pecado Ele entra no meio e nas casas dos pecadores e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. O barulho também é uma tentativa de entorpecer a mente, para esquecer do que é mais terrível, que somos pecadores. E eu gostaria de dizer para você nessa noite, que como eu reconhece que é um pecador, a cosmovisão cristã é a única cosmovisão que apresenta uma saída que o próprio Deus propõe para o nosso problema com a queda e com o pecado. Somente na cosmovisão cristã você vai encontrar um caminho de salvação que não depende de você. Se você for procurar em qualquer outra religião no mundo, a salvação dependerá de uma ação sua. E se você se conhece bem, você sabe que você não tem a menor chance. Na meditação, bom, em Itapeva ultimamente, nem se você quisesse, porque ninguém deixa ninguém meditar aqui, vocês viram o barulho. Mas você não vai conseguir. Nos sacrifícios, você também não vai conseguir, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E se você conseguisse, um sacrifício feito com uma carne podre não é aceito por nenhum Deus. E a nossa carne é exatamente uma carne podre. Mas em Cristo Jesus, e a cosmovisão cristã nos mostra isso, nós temos a redenção, nós temos a vida eterna. Após Adão e Eva pecarem, Deus proclamou um julgamento sobre eles, por sua rebelião ética. E então, quando Deus proclamou um julgamento contra Satanás, ele disse: este Jesus te ferirá a cabeça, e tu, Satanás, lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Deus prometeu que enviaria um redentor para derrotar Satanás na história. É a promessa do Senhor. O homem ficou espiritualmente cego e surdo. O homem é agora incapaz de fazer qualquer bem espiritual. O homem está agora em cativeiro ao pecado e a Satanás. O homem está destinado a morrer fisicamente, a ser lançado no inferno e então no lago de fogo. Deus poderia, de maneira justa, ter deixado toda a raça humana sofrer em seu cativeiro espiritual e então ir para o inferno. Mas Deus, sendo bondoso, misericordioso, gracioso, fez um pacto com o homem. Os atos mais importantes, significantes e amorosos da história humana é a vida que nós herdamos de Cristo Jesus. O sofrimento e a morte
e a ressurreição de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias prometido, é o fato absolutamente mais importante da história da humanidade, porque é a interferência de um Deus amoroso na vida de homens pecadores e maus para salvá-los. O fundamento da salvação é a vida sem pecado e a morte expiatória de Cristo. Atos 4, versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sei qual que é a lente que você tem usado para ver o mundo, mas esta daqui é a verdade absoluta da história debaixo do sol. Jesus Cristo se entregou para salvar a minha e a sua vida. Não somos salvos somente pela vida sem pecado e perfeita que Cristo viveu como o segundo Adão, mas somos salvos também por sua morte sacrificial, por seu povo. Jesus Cristo, como um sacerdote que nos representou, ofereceu a si mesmo sobre a cruz como um sacrifício de sangue para o pecado. Lembre-se, a natureza santa e justa de Deus demanda que pecados contra ele sejam punidos. Por causa da perfeição ética de Deus, ninguém pode sobreviver com mancha de pecado. E então Jesus Cristo teve que levar sobre ele todos os nossos pecados. Muito bem, eu quero encerrar dizendo para você que a notícia boa da redenção não é a única notícia boa que a cosmovisão cristã tem para você. A melhor de todas é que vai chegar um último dia. Esse dia grande e terrível, dia do Senhor. O último dia sobre essa terra, como ela está, esse dia vai chegar. Nós não sabemos quando será. O próprio Filho de Deus diz que ele não sabia nem o dia, nem a hora. Só o Pai sabe disso. Mas a cosmovisão cristã quanto ao futuro diz: o nosso futuro está marcado de todos, genericamente, de todos, um por um. Nós temos uma agenda diante de Deus, que é o grande dia do Senhor. Um juízo último, onde todos nós teremos que comparecer diante de Deus. Se você usar as lentes das Escrituras e tiver uma cosmovisão cristã e crer no que Cristo fez para você, este último dia será um dia de vida. Esse último dia vai ser um dia que as Escrituras e os Salmos dizem que você vai saltar como um boi selvagem, de tanta alegria de ver o seu Redentor descendo sobre as nuvens. O livro de Apocalipse descreve uma cena que eu acho que é a cena mais extraordinária descrita nas Escrituras. Diz que no último dia esse céu, como nós o conhecemos, ele vai simplesmente se abrir e desenrolar como um cenário de uma peça teatral. E por trás de todo este universo que nós sonhamos viajar e conhecer, simplesmente uma cortina se abre. E do mundo que nós não temos como tocar, o mundo celestial, miríades e miríades de anjos e santos que já partiram, vêm seguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aí você diz: nem todos vão poder ver, porque a nossa terra é redonda. Mas esse texto diz que essa terra, nesta terra, todos os olhos verão. Significa que eu não sei como Deus vai fazer isso, mas do mesmo jeito que sobrenaturalmente Ele vai abrir os céus, Ele também vai achatar essa terra, para que todos enxerguem a vinda do seu Filho. As cenas desse dia, só de serem descritas, elas produzem calafrio em quem não conhece a Deus e quem não serve a Cristo, mas elas produzem exultação em quem crê em Cristo Jesus, em quem está dentro dessa redenção. A Bíblia descreve esse dia como um dia que tem cheiro de vida para quem crê, mas é um dia que tem cheiro de morte e terror para quem não crê. Apocalipse diz que nesses dias as pessoas tentarão se esconder nos antros da terra, cavarão buracos e se esconderão nos lugares mais profundos, mas elas não vão poder fugir de Deus. Todas vão se encontrar com Deus. Na nossa cosmovisão nós entendemos, porque a Bíblia nos diz isso, que você que crê em Cristo Jesus, você não vai sentar no banco dos réus, porque Cristo já sentou no banco dos réus por você. E então o Senhor Jesus vai dizer a teu respeito: não, esse daí eu tenho o nome dele escrito na minha mão, eu fui cravado na cruz por causa dele. Ele não senta no banco dos réus,
porque eu já fui julgado lá na cruz pelos pecados dele. E quem não crê em Jesus Cristo, esse sim, vai ter que enfrentar a ira santa e justa do Deus que fez tudo perfeito. E foi ofendido por nós todos os dias da nossa vida, quando mentimos, quando odiamos, quando matamos, quando desejamos o que não é nosso, quando adoramos outro que não é o Senhor. O grande e terrível dia do Senhor virá, quer você goste disso, quer você não goste. Quer você concorde, quer você não concorde. O último e terrível dia do Senhor virá. O Senhor retornará a essa terra. E quando Ele chegar neste dia, todos os atos da sua vida, os mais cotidianos e triviais, serão julgados e contados. E a única chance de escapar neste dia se chama Jesus. Essa é a nossa cosmovisão. É nisso que nós acreditamos. É nisso que nós focamos na vida. Eu aguardo com ansiedade o último dia. Não porque eu sou perfeito, muito pelo contrário. Eu aguardo com ansiedade esse dia, porque o Senhor Jesus, Ele se entregou no meu lugar, para que quando esse dia chegasse, eu não tivesse que me aterrorizar, mas eu pudesse, com júbilo, me alegrar, sabendo que todas as coisas boas que Deus foi capaz de imaginar, na sua perfeita sabedoria, eu vou desfrutar por toda a eternidade, porque Cristo pagou o preço da minha entrada na eternidade com Ele. Mas Ele não fez isso só por mim, Ele fez por você também. E o convite do Evangelho, o convite da cosmovisão cristã para você é: creia nisso, creia nisso, creia nisso, e você será salvo. Você pode ter outra cosmovisão. Você pode ter sido criado em outro ambiente, com outros valores, com outras ideias. Mas eu quero convidar você, nesta noite, Deus te trouxe aqui para você trocar as suas lentes. E a minha oração por você é que você se volte para Jesus. Você está vivo e pode se voltar a Jesus Cristo hoje. Você ainda pode se submeter a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho de João, capítulo 3, 36, disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu não preciso enfeitar, nem tentar melhorar, até porque eu não posso. Esta é a verdade pura e simples do Evangelho. Esta é a cosmovisão, a lente pela qual um cristão deve olhar o mundo. Qualquer coisa além disso, ou aquém disso, é uma distorção. E eu convido você a voltar para o centro. Eu convido você a identificar qual é a sua cosmovisão e entender que, como um cristão, no mínimo, estes 6 pontos precisam estar muito bem claros e definidos e resolvidos na sua vida. Se qualquer um deles não está, eu quero te convidar a partir de hoje a orar seriamente sobre este assunto. A buscar, através do estudo das Escrituras, uma mudança na sua lente. Porque você não pode viver na dúvida. Eu tenho convicção, por causa da misericórdia e da graça do Senhor. E se alguém perguntar para mim: pastor, o que é fundamental para a vida de um cristão? Eu vou responder de pronto: o que é fundamental é convicção. Você não pode viver no medo e nem na dúvida. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé e sim de dúvida é pecado. Então, até ser um cristão em dúvida é um pecado. Você não pode viver na dúvida. Ajuste suas lentes. Pergunte para você: qual é a sua cosmovisão? Hoje você ouviu um pouquinho, um resuminho rápido do que é cosmovisão cristã. Mas eu desafio você a continuar estudando isso comigo, se você quiser.